Programa não recomendado para menores de 12 anos. Não vê que eu tenho compromisso, meu estado está valendo o quê? Quer pôr o meu namoro em risco, já teve a sua oportunidade, não aproveitou, vacilou, nosso amor não vingou. Agora pensa que assim que é só chamar a Rocha Netinho. É isso aí, moçada, o programa E-Dose está no ar. E pra você, ela que é linda, maravilhosa, Camille Leica. Cheguei pra me juntar a vocês. Então, Vamos trazer aquele pitbull. olha, está faltando um O aqui nesse nome aqui de Nivaldo. Obrigado. Chama o Pitbull aí, vai. Não, pitbull não, nosso pequinês. Não, pequinês é um pinche, né? Vai, chama o bichinho. Adriana Lima! Você quer ver eu trair meu bem, e não me tem, igual ela só uma, igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem, e nada me vem, igual ela só uma, igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem. Tá gaiatinho, tá ele? Ele tá fresquinho. Tá gaiatinho, deixa né? ele. Cuidado com a hérnia, cara. Eu pensei que era brincadeira, mas é sério. Rapaz, estamos no Outubro Rosa. Olha que bacana, hein? Outubro Rosa, né? Minha homenagem, eu sou um em rapaz homenagem a rosa. Você, o Ângelo Você é uma já é tapioca. rosa. Não, sou rosa. É, tapioca. Sou tá- rosinha. né? E falar... Se eu fosse a tapioca, tu me comia? Na hora. Tá certo. Não, pra continuar o programa, desculpa. Por isso que cai para 3 pontos. E, olha, também é o mês, do mês das crianças. Olha aí que bacana, O mês das crianças. Onde Olha as que crianças, maravilha. né, onde as pessoas contratam aqueles animadores de festa infantil Verdade. para que possa animar a festa e fazer com que as crianças brinquem. Tem mágico, né? Tem Boto Rosa. Que mais? Que mais? Tem, Que mais? tem o Snoopy. Tem vários tipos. E esse agora, quem é? Vingadores, né? Então, convidaram um rapaz para ser um dos animadores de festa infantil. Ele chegou atrasado e vestiu a roupa de uma forma meio inusitada. Vamos dar uma olhada no vídeo aí, olha só. Presta atenção, Jesus. Nossa, que inveja. E ele botou o rabo pra frente, pra frente. Pai, se molha assim, né? Olha, é a Branca de Neve vai ajudar. Sai daí, Papai Eu Noel. acho que ela foi piorar a situação. E a Branca de Neve na frente dele. É doido. Minha querida Camille, você olhando para esse vídeo, você imagina o que, minha querida Eu Camille? fico imaginando os temas que seria aqui numa festa cearense. Como é que seria? Qual seria seu bichinho? Seria um Ursinho Panda. É? É um bichinho mesmo. E o netinho, seria o quê? O jumentinho? Jumento. É, Nunca. Tira pelo pé. Vai lá, é dose, Você pessoal! quer ver eu trair meu bem, e nada me vem, igual ela só uma, igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem, e nada me vem, igual ela só uma, igual você tem sim. E como eu falei que é o Outubro Rosa, teremos grandes convidados aqui, né? A doutora Ana Carolina, a Que modelo bacana, hein? Isabelle Cruz e José Gente boa. Nivaldo, cara. Aí sim. Né, foi falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Mas antes disso, aquele quadro que você, Ângelo e o Netinho Só besteira. mais amam, que é o momento Pensamento da noite. Como é que é o nome do quadro? Pensamento da noite. Tá faltando uma xícara. Lá e vem a besteira. Criança no banco da frente pode causar acidente. Acidente no banco de trás pode causar crianças. Diretor, pode, diretor? Não, só tem um S. É Teve piorando, sorte né? porque começou agora o programa, viu, macho? Pelo amor tá de faltando Deus. uma xícara. Essa não foi muito ruim não, Netinho, essa. Porque tá Não, é sobrando. porque foi ruim mesmo. Não, essa foi legal. Foi legal, cara, foi legal. Consciência, né? O Outubro Rosa é um dos momentos que a gente espera para falar sobre um dos momentos que... Por que é Outubro Rosa? Porque a gente vai falar sobre o câncer de mama, onde as mulheres vão se... Como a gente pode dizer? Pode se cuidar mais, observar mais tem o que seu corpo. se uma cuidar e outra conscientização. Isso mesmo, Né, conscientização. né, que você, Camille, né, que vamos hoje entrevistar 3 pessoas, e uma delas é a doutora Ana Carolina, onde ela vai falar sobre como prevenir, o que fazer, e teremos testemunho de pessoas que passaram por essa situação. Até homens podem ter homens. câncer de mama. Como é que é o nome desses 3 convidados, por favor, meu querido?
A doutora Ana Carolina Modelo Isabelle Cruz. e José Nivaldo. Vem pra cá, queridos! Abro uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Eita! No teu cavalo feito do cabelo ao vento. E só guardando nossas culpas no varal. Doutora Ana Carolina, ouve Deixa eu dizer... só deixar a água aqui que foi vencida há 3 meses atrás. Ainda tem peixe. Vamos né? atualizar. Tem um negócio aí Bem chique, boiando ó. aí. Cuidado com essa água, doutora, pelo amor de Deus. Obrigada. Eu Bebeu, já faz logo um exame. queria agradecer hoje a presença da Elsa Soares, que está aqui hoje. Elsa Soares veio aqui Hoje hoje. eu tô Mas de, aqui- tô de Ei, Maju. Adrien, aqui tem tudo. Aqui. Ela vai Traga a ela- minha ela- vida aqui Ela traz a dentro. cesta básica dentro do cabelo. Tudo bem, doutora Ana Carolina? Tudo bom? Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Obrigado. E você, que é o Nivaldo, José Nivaldo? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? E a nossa querida Isabelle Cruz, modelo, apresentadora, vendedeira de o quê? Dini Gourmet. De gourmet. É não, cara. Muito boa noite. Eu quero pedir um favorzinho aqui a esse cantor, pode ser? Eu? Pida. Olha só, tem música de desfile pra esse cara aqui, maravilhoso. Olha o look dele, Não, muito a música clássico. de desfile tem, mas pro cara maravilhoso. Não, tô- ele é, tô gente, próximo. Então, você vai dar uma aula pra gente. É, aqui. a Isabelle é muito Maravilhoso ficou bondosa. por conta da Vem cá. Isabelle. Vamos ver como é. Não, Isabelle, Primeira perninha na frente. Você eu, desfila, eu vou por primeiro, favor. depois tu vai, beleza? Vai. Uma música de desfile, por favor. Só Perninha DJ. na frente, amor. Perninha na frente. Aqui, vai ser. Eu vou primeiro, tá? Pois vamos. a Rocha, vai. Olha para um lado, olha para o outro. Para lá. Beijinho no ombro. Vamos pro lado de lá agora. Ah! Miss. Você vê que o Netinho não nasceu pra isso, né? Ei, Isabelle, me diz uma coisa, o caba bonito quem era? Era o Adrian? Claro. Ela tem um coração muito legal, né? Muito bom o Ou coração. problemas dela. de vista, né? Qual mês que quer pra gente Eu fazer já ia exame? mandar ele se esconder, que tem gente pegando povo feio lá fora. É mesmo. É a cota daqui a TV Diário, tem gente feia. Aí, ó. Doutora Carolina, me fala um pouquinho. A conscientização das mulheres, né, esse mês de rosa, que é escolhido o mês de outubro para ser o mês rosa, sobre o câncer de mama. O câncer de mama, ele hoje está atingindo... qual é a dimensão que o câncer de mama está atingindo no mundo hoje? Então, é muito importante a gente estar falando sobre o Outubro Rosa, né? Então, só para a gente entender o que é esse movimento do Outubro Rosa. Ele foi um movimento popular que surgiu mais ou menos na década de 90, como um mês escolhido para se falar sobre o câncer de mama, tá? Que é o câncer mais comum nas mulheres, né? Então, as estimativas aqui no Brasil falam em torno de quase 60 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil, só no nosso país, né? Então, é uma doença muito comum e É o que mais atinge... mata no Brasil? Em mulheres, sim. Mulheres. É o mais comum em mulheres e é o que mais mata, é o câncer mais letal em mulheres no Brasil, certo? E foi escolhido esse mês, né, o rosa representando esse mês para se falar sobre câncer de mama, né? E por que se falar, né? É preciso desmistificar muito da doença e, principalmente, alertar sobre a importância de fazer exames de rastreamento, certo? Da importância da mulher conhecer o seu corpo e também de fazer os exames, especialmente o exame da mamografia, que deve ser realizado anualmente a partir dos 40 anos. O Nivaldo, para quem não sabe, o câncer de mama também dá em homens, né? Eu até pouco tempo atrás eu não sabia que era uma doença especificamente das mulheres, né? E o Nivaldo foi vítima, né, Nivaldo? Vítima e guerreiro e vencedor, né? Sim. Uma coisa que acontece na estatística diz que apenas 1% do câncer de mama acontece em homens, né? Então foi uma situação bastante diferente desde o diagnóstico, né? A gente não imagina que vai acontecer isso com a gente, embora tenha um histórico na família de algumas pessoas na minha descendência que tiveram câncer, né? Mas esse de mama é uma coisa totalmente diversa. O homem não imagina isso. Nós estamos hoje nesse mês aqui, o Outubro Rosa, mas nós vamos entrar no Novembro Azul. Aí a grande campanha, né, é o câncer de próstata, né, que existe aí um tabu, né, na parte
nos homens, né? Até para o exame de toque, ou então o exame da próstata, muito azoada, muito fresca, muito com os homens, e ele acaba se intimidando e não vai fazer o exame de próstata. Então, imagine a gente ficar investigando as mamas se você tem alguma coisa, um tumor, um nódulo, alguma coisa assim. Então, é incomum, mas é importante que todos os homens previnam, todos os homens experimentem e façam o exame de toque. É igualzinho da mulher, não muda nada. Depois você pode procurar um vídeo, colocar que o exame é o mesmo. É o mesmo, né? Levantar o braço. Isso. E a Isabela... Em frente ao espelho, toda aquela história. Isabela, eu vou falar com você. Doutora, né? É comum os homens lhe procurarem também sobre câncer de mama, ou é mais as mulheres, né? Mas a quantidade de homens para mulheres, a cada 10 mulheres, quantos homens lhe procuram para... Como o Nivaldo falou bem, o câncer de mama em homens é uma doença muito rara, né? Ele cerca de 1% dos cânceres masculinos que corresponde a câncer de mama, né? Então, realmente é uma doença muito rara em homens, né? É o câncer mais comum em mulheres, mas em homens é raro. Em homens é muito mais comum outros tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de próstata, que é o câncer mais comum em homens, né? Câncer de pulmão, câncer do intestino, por exemplo, são tipos de câncer bem mais comuns na população masculina. Então, a maioria dos nossos pacientes homens, eles têm esses outros tipos de câncer, né? Mas acontece, né? E quando acontece, realmente, as estatísticas mostram que os homens com câncer de mama, eles geralmente têm um retardo no diagnóstico, exatamente por causa dessa estranheza que o câncer de mama masculino pode causar, né? Então, existe esse retardo, muitas vezes, no diagnóstico. Então, fica o alerta, na verdade, para cada um conhecer seu corpo, né? Procurar fazer realmente o autoexame, né? Não existe como é uma doença rara em homens, então não existe uma preconização do homem fazer exame de ultrassom, mamografia, etc. Isso é realmente para a população feminina a mamografia anual. Mas é importante que cada um conheça o seu corpo para, na hora que detectar alguma coisa alterada, procurar um médico de confiança para iniciar a investigação. Okay. Isabelle Cruz, linda modelo, vendedor de din-din gourmet, de chocolate. Né? Esposa do meu querido amigo Rômulo. Do Rômulo, Um abraço, viu, Rômulo? Cheiro. Ô, Isabelle, você passou por uma situação bem difícil, né? Quando descobriu que tinha câncer de mama. Foi cedo, né? Aos 23 anos, né? Aos 23 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. Tá ligado? Mais pertinho. Olha aí só. Mais pertinho. Aos 23 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. Foi, assim, surreal. Você acredita que não vai acontecer com você. Principalmente você que não é, diagnosticada, como é que eu posso dizer? Tipo de pai para filho, entendeu? Até porque eu não sabia, certo? Por conta eu sou adotiva. Aí, meu Deus. Você é filha adotiva. Sou filha adotiva. Como é que eu ia saber? A doutora até perguntou. Isabelle, é de mãe para filha, hereditário, como que é? Aí eu falei assim, eu vou perguntar à minha mãe adotiva, porque eu não sei. Perguntei, ela não era. Então, assim, estão até em pesquisas para ver se pode ser até outro tipo de câncer. Entendeu? É, surreal. É uma coisa, assim, que você não espera mesmo. Vamos dar uma olhada em um vídeo sobre a Isabelle, que ela mandou aqui pra gente. Um vídeo especial mesmo. Olha, você que está passando por esse problema, tem cura, viu? Vamos lá. Aos 23 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. No dia 29 de junho de 2016, começou o meu primeiro combate. Eu esperei tanto por esse momento.
Poxa. Cara, Doutora, que bacana. Detalhe, viu, que quem captou foi o Rômulo, marido dela, né? Todas as imagens. Todas Sim, as imagens. Ele é com certeza. Ele trabalha com isso. É um cara maravilhoso, um editor incrível e tem uma admiração muito grande por ela. É incrível, gente boa demais. doutora, Obrigada. como foi perguntado para ela, a sua família, alguém da sua família, é comum ter casos na família é hereditário, como a gente já conversou antes? Como eu falei, o câncer de mama é uma doença muito comum. Então, cada vez mais a gente vai ter pessoas na família que tiveram câncer, né? Mas 90% dos casos são cânceres que a gente denomina como esporádicos, que não tem relação com hereditariedade, né? Cerca de 10% você consegue detectar uma síndrome hereditária que passa de pai para filho, que aumenta a probabilidade daquela pessoa de ter câncer, né? Que é o que a gente chama de síndromes hereditárias relacionadas a câncer. Para o câncer de mama, o mais comum são os genes mais comuns que podem estar alterados são os genes do BRCA1 e BRCA2, que ficaram famosos, na verdade, mundialmente por causa da Angelina Jolie, né? Então, alguns anos atrás, a gente teve um boom na mídia, né, de informações por causa da Angelina Jolie, que ela foi detectada como mutação de BRCA. E o apoio da família é muito importante. A Isabela teve o apoio total do teu marido, né? Do teu lado direto, né? Total, sempre. 3 pessoas, enfermeiras, pediram: Isabela, deixa eu cuidar de ti, por favor. E meu esposo: não, eu quero cuidar dela. Eu quero ter o prazer de vê-la bem. Eu quero cuidar dela. É muito emocionante falar dele. E tem fotos suas, né? Vamos dar uma olhada Tem, nas sim. fotos da Isabela. Vamos lá. Aí, muitas fotos que ela tem. Isso aí foi durante todo o tratamento, é isso? Com certeza. Vai passando. Olha aí, rapaz. ela Bem desfilando- magrinha. Desfilando em cima. Aí gosta de desfilar. Essa parte aí foi a mais dolorosa. Que foi a parte mais Que dolorosa. foi o por quê? último. Foi o último exame antes da cirurgia. Foi a marcação, certo, doutora? Me corrigir aqui. Isso. Aí, rapaz. Eu e ele, como sempre. Ninguém aguenta nem no hospital, é verdade. Não, é muito amor. E aí, vocês dois? Sim. Olha aí já foi depois? Aí foi crescendo, meu. Sim, foi depois da depois. cirurgia. Aí foi antes ou depois da cirurgia? Foi depois da cirurgia. Foi, né? Foi. Poxa. Com um mês depois. Deu um mês certinho. Eu falei: quero fazer fotos. Ou seja, não tem como. A felicidade é lutar, brigar pela sua felicidade. E você é uma guerreira. Me Parabéns. tirou uma Muito obrigada. curiosidade, Isabelle. Sim. Como foi tua reação ao saber da doença? Eu descobri que você descobriu muito nova. Sim. E eu queria saber da doutora se tem uma faixa etária que a maioria das mulheres descobrem, se é normal uma menina tão nova, né, ter câncer de mama. A faixa etária mais comum a partir dos 50 anos, né? Então, é a faixa etária que a grande maioria dos diagnósticos são a partir dos 50 anos, né? Mas mais ou menos 1/3 dos casos de câncer de mama pode acontecer abaixo dos 40 anos, certo? Então, quando acontece numa idade muito jovem, a gente desconfia que pode ter alguma síndrome hereditária por trás, né? Então, nesses casos, é importante conversar com o médico que está acompanhando para saber se tem alguma indicação de prosseguir essa investigação para pensar em alguma síndrome hereditária por trás. Porque, de fato, não é comum câncer de mama na idade tão jovem, geralmente a partir dos 50 anos. Nivaldo, quando tu descobriu que estava com câncer de mama, qual foi a tua reação? Eu? Homem? Ou não teve essa? Eu estava fazendo o check-up anual. Então, a pesquisa, ela começou lá no urologista, depois foi para o endócrino, aí nós estávamos investigando a tireoide. E durante a investigação da tireoide, eu fiz um questionamento para a doutora. Falei: olha, eu queria saber um pouco mais sobre ginecomastia, né, que é o crescimento das mamas. Ela falou: então, para que você quer saber, vamos fazer um ultrassom. Mas esse foi um sintoma, o crescimento? Foi. Foi um sintoma. Você notou que estava crescendo mais do que o normal? Isso. Aí fomos lá, fizemos os exames de ultrassom, a punção, até que detectou. Eu tenho certeza, tem muita gente em casa agora, homem, já olhando, cara, tenho não é certeza fácil, disso. Né? E aí, o diagnóstico foi
positivo para um câncer maligno de 1,8 centímetros, ou 18 milímetros, né? Então, foi um choque, mas também o que acontece hoje, eu estou aprendendo nesses 6 meses que eu estou vivendo essa história. Hoje, exatamente, fazem 6 meses que eu descobri o câncer, que eu fiz a cirurgia de mastectomia. Qual foi o exame que constatou o câncer? Foi depois do ultrassom, a punção e depois a biópsia. A biópsia? Isso. E aí, lógico, né, o médico, hoje, então, eu estava falando, hoje os médicos, eles têm uma maneira acolhedora, e principalmente com uma doença grave. Então, contar um fato que é diferente em tudo, né? Então, você escolhe um mastologista, começa aí a dificuldade, porque você liga, eu queria marcar uma consulta, é para sua esposa? Não, é para mim. Já, eu não atendo homens. Aí, porque existe isso, não existe, doutora? Porque é uma especialidade. Doutora, você não atende homens? Sim, eu atendo homens. Pronto. Aliás, a doutora Ana Carolina é a doutora médica que me assiste nesse processo, né? E aí, o que aconteceu? É uma história um pouquinho longa, eu não fiz um vídeo. Não, mas eu também tenho vídeos, né? Uhum. Vamos dar uma olhada no vídeo? Pode dar uma olhada? Pode, lógico. Vamos dar uma olhada pode. no vídeo do Nivaldo e depois ele comenta pra gente sobre esse vídeo aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada. O câncer de mama, segundo as estatísticas, ele afeta menos de 3% dos homens. Então, ele é considerado um caso raro nos homens, né? Eu tenho 41 anos de experiência, ou de 41 anos de trabalho. Sou profissional da área de logística, de gestão da cadeia de suprimentos. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente posta no Instagram, no Facebook, a gente manda pelo WhatsApp, eu na praia, ou então quando a gente vai ao restaurante, aquele prato maravilhoso. Agora, quando nós estamos numa situação difícil, dificilmente a gente fala, ou dificilmente a gente posta, ou dificilmente a gente conversa com as pessoas, a gente segura pra gente. E esse tipo de coisa, ela é maléfica para a saúde e a gente deve contar abertamente para as pessoas o que está se passando. Então, quando você tem uma informação tão forte, tão pesada como uma doença, como um câncer, não segure para você. E tenha certeza que não vão fugir de você. Foi o que aconteceu comigo. Minha esposa, meus filhos, os meus irmãos, todos os meus amigos, a própria faculdade, os alunos que me encontram, os professores, é uma acolhida excepcional. A gente teme a doença, tem um medo da doença, mas ao mesmo tempo tem a confiança. Nivaldo. Sim, pois não. Eu perguntei quando você descobriu que estava doente, seus amigos, você com câncer de mama, não houve aquela suspeita? Não, que isso não existe. Sim, muitos até hoje estranham, né? Porque o convívio continua. Isso é doença de mulher, alguma coisa está estranha em você? Não, primeira coisa, mas como foi acontecer isso com você? E aí tem 2 caminhos, né? Você enfrentar, usar os dados estatísticos e procurar apoio na medicina, na ciência e explicar. Então, passei a ser um professor, não, mas um conhecedor e explicando para as pessoas. Mas, lógico, todo mundo estranhou, na minha família, os meus amigos mais próximos. E um detalhe, né? Nós viemos de São Paulo para cá há 14 anos, então a nossa família somos nós 4, a minha esposa, a minha filha que estuda fora, o meu filho e a Luna, a nossa cachorra. Então, como que foi para contar isso em casa? A Luna. Né? E aí, o que aconteceu? Foi muito difícil no começo, as pessoas, e tinha isso, perguntavam, Você teve medo da morte? Olha, quando... Eu vou morrer disso. Quando o médico falou que eu tinha um câncer maligno, de um tamanho e do nível, porque o câncer, né, depois a doutora pode explicar, tem uma escala de tamanho, de gravidade, e tem o meu era um câncer de um tamanho razoável e que tinha 50% de chance de ser maligno. Olha que foi maligno.
Lógico que a gente fica com medo de morrer, mas quando a gente encara o corpo médico que está assistindo a gente, quando a gente encara a medicina adjuvante, que são as quimioterapias, nós podemos ficar aqui um programa de 3 horas explicando o que é, ou como são as quimioterapias, o que provoca na vida da gente. Então, todo dia a gente pensa que pode avançar esse câncer, ou então que ele pode ter uma recidiva. Então, a questão da morte, a gente começa a conviver com a expectativa da vida. As coisas mudam, né? As coisas Isso. mudam, né? E a gente valoriza outras coisas a partir de agora. E, José, tinha algum dia que tu acordava mais desanimado? Porque acho que os remédios causam uma reação também que deixa a pessoa um pouco mais, talvez, depressiva, não sei. Sim. O que o paciente sente, no meu caso? Eu perdi muito a mobilidade, então não conseguia andar. Cheguei a alugar uma cadeira de rodas para andar em casa, que eu não conseguia andar dentro do apartamento. Segundo, a quimioterapia, ela causa náusea e fadiga, então você não consegue comer nada. Então a terceira, uma recorrência é, se você não consegue andar, se você não consegue comer, a terceira situação é uma sensação de ficar deprimido, né? Não uma depressão, mas a coisa, eu posso até de tudo, né? tem dia que não quer levantar. No teu caso, né? No meu, fiquei totalmente imberbe, não tem cabelo em lugar nenhum que vocês imaginarem, né? Então, é uma coisa que você fala assim, a hora que você olha no espelho, você não se reconhece. E agora, hoje, né, pela primeira vez em 5 meses, eu passei gel. Olha aí, ó. E no caso da mulher também, isso complica mais pelo o físico também, né? Acho que isso psicologicamente Estética, né? Esteticamente. Vamos agora para o intervalo comercial e depois eu quero saber sobre a história da águia e os cabelos e falar um pouquinho mais, tirar um pouquinho mais dessa doutora e um pouquinho mais sobre a Isabela. Vamos lá, para o intervalo comercial. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Não, Suzy, só foi esse programa, Suzy. Não se preocupa não, não é paz e amor não, é que é dose ainda, não tem viu? como fazer algo melhor do que um louvor, se tratando de uma história de superação Um tão abraço para a bacana Suzy quanto a Valério, deles. né? Minha querida doutora, aliás, eu quero fazer essa pergunta. A comparação que você faz no seu vídeo da águia e do cabelo, é isso? Como é que é essa história? Eu fiquei pesquisando, né, como que as águias, a águia real lá dos Estados Unidos nasce. Então, eu também olhei, fiquei vendo, é uma metáfora, mas muito interessante, né? Eu falei, bom, todas as aves nascem peladas ou com uma penugem, né? Aí eu fui olhar a galinha, o pintinho, o galo, o pato. Falei, mas eu não sou nenhum desses, não. Eu preciso buscar uma coisa que me dê força, que valide a minha luta para ser vencedor. Aí eu falei, vou procurar uma foto da águia real. E aí foi muito divertido, né? Eu postei no Instagram, mandei lá pro centro de oncologia que me atende. E foi muito divertido, porque eu baixei da internet um óculos, coloquei na águia e fotografei o meu rosto e o cabelinho do mesmo tamanho. Então, eu acho que eu já venci o câncer, nós já conversamos um pouco com a doutora essa semana, então eu quero voltar a voar, alçar voos como uma águia real. Com certeza. Aí nós estamos falando, né? Eu faço parte do grupo de risco na idade, tenho 56 anos, né? Só isso? Só. Mas eu quero viver 100 anos. Eu estou dizendo só isso porque você não parece ter 50, parece ter menos. É a determinação da águia real. Então, nós todos... Aliás, eu perguntei só isso, era porque não parece, parece ter menos ainda. Mas imagine quando você me chamar daqui uns 4 meses, que eu tiver 30. o cabelo... Eu tenho 30.
De Um tupete. Aí jovem eu- garoto, Se né? tiver com topete aí, tu vai ver. Doutora, outra curiosidade, nessa era, nessa liberação de agrotóxico, a alimentação da gente tão industrializada, é um fator também potencial para novas estatísticas de câncer? É o quê? Essa é uma pergunta muito interessante, porque já tem vários estudos que relacionam a obesidade com câncer de mama, certo? Não só com câncer de mama, como com outros tipos de câncer, tá? Mas existe sim essa relação, isso já é bem estudada, né? Então, sim, a obesidade, né? Então, assim, a vida moderna que a gente leva, sedentária, come comidas muito calóricas, né? E Fast food, né? etc., que leva à obesidade, né? Então, existe sim uma relação entre obesidade e câncer de mama. O Brasil está em que colocação de câncer de mama? Não existe um ranking assim de quais são os países com maior incidência assim, né, sobre câncer de mama. É uma doença mais comum quanto mais desenvolvido é o país, porque quanto mais desenvolvido é o país, maior a expectativa de vida da população. Então, maior a chance daquela mulher que vai viver até os 80, 90 anos desenvolver um câncer de mama. Então, uma né? boa alimentação seria algo muito bom para prevenir. Seria isso? Você manter o que a gente fala para os pacientes, o que a gente divulga. Praticar atividades físicas, né? E manter o seu peso numa faixa normal, certo? E água, né? Porque assim, eu Água é teoricamente importante na sou vida. magro, mas há uns 6 meses eu estava com colesterol altíssimo, triglicerídeos altíssimos, né? Pressão altíssima. Então, às vezes, é uma ilusão muito grande que as pessoas têm de que apenas as pessoas obesas têm um problema. Mas eu comia terrivelmente ruim. Né? Era terrível a minha alimentação. E eu magro desse jeito, era até mais magro, tinha esses problemas todos que geralmente as pessoas obesas têm. É bacana ter essa atenção mesmo sendo... E ainda tenho outra curiosidade, da mesma forma que o homem tem o preconceito de fazer o exame da próstata, a mulher tem receio, preconceito de fazer, porque eu sei que mulheres mais velhas, no caso a minha própria mãe, que negócio apertando meus seios, não sei o quê, medo. Existe esse preconceito feminino? Infelizmente, existe muito receio de se fazer exames de rastreamento, né? E um dos objetivos do Outubro Rosa é exatamente tentar tirar esse medo de fazer os exames, né? E divulgar a importância, né? O câncer de mama é uma doença curável, né? Mas ele só é curável quando é diagnosticado em fases precoces. E para ser diagnosticado em fases precoces, precisam ser feitos os exames de mamografia, né? Então, a gente escuta muitas vezes pacientes que tinham medo de fazer o exame, porque com medo de quem procura acha, né? Então, isso a gente tem que, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, quanto mais a gente fazer esse tipo de programa para falar que é uma doença que pode ser curável, não precisa ter medo da doença, né? Acho que isso vai conscientizar a população para ir atrás de fazer o exame, né? Então, assim, a mensagem se essa mensagem chegar a mais pessoas, né, quem está assistindo aí em casa, de que se você tem mais de 40 anos, procure fazer a mamografia todo ano, né? Porque isso é muito importante para diagnosticar precocemente uma doença que vai ser curável. Isabelle, você é um exemplo, como você, Anivaldo, é um exemplo de superação. Cara, quando tu descobriu, eu já perguntei para você, caiu tudo, e como foi, onde foi que tu buscou forças para superar? Porque você jovem, 23 anos de idade, está começando a vida. Como foi que você buscou, onde foi que você buscou forças para superar tudo isso? Respondendo também sua resposta, tá bom? Uma coisa linda. Olha só, quando o doutor falou, Isabelle, você está com CA, eu entendia só o C. Eu entendia só o A, quer dizer, ele falava CA, aí eu entendia só o A. 3 vezes ele falou, doutor, não estou entendendo nada. Aí ele falou, CA, câncer de mama. Eu estava desse jeitinho, aí ele falou, câncer de mama. Eu cruzei as pernas e falei, tudo bem, me diga os procedimentos para eu ficar boa. Eu fiz com que o câncer tenha medo de mim. Eu não tive medo dele. Entendeu? Isso é muito importante, porque Deus é Deus de qualquer forma, gente. Se você está doente, Ele é Deus. Se você está bem, Ele também é Deus. Então, pronto. Ótimo. Poxa. Isabelle, hoje, né,
Você, depois de ter passado por tudo isso, o que você falaria para as pessoas que têm medo de ir ao doutor e aqueles que já descobriram que tem um câncer? O que vocês falariam para eles? Muito foco, muita fé, porque sem Deus a gente não é nada. Gente, é uma coisa surreal. Tipo, se você crê em Deus, você não tem medo de nada, absolutamente de nada. Quando ele falou que você está com CA, a minha reação foi: câncer de mama, tudo bem, eu não vou morrer, porque eu sou assim. Isabela, aconteceu isso contigo, mas tu pode qualquer coisa, porque o teu Deus é maior. Então, põe na tua cabeça e diz: Deus está comigo em qualquer momento. Se eu estou assim, Deus, ele não proporciona. Ele é assim. Ele é tipo, eu sou Deus de qualquer jeito. Não tem como. Tem um louvor que eu gosto muito. Ele é Deus. Gente, vocês não têm noção. É um louvor abençoado. Acho que foi escrito para mim. Doutora Ana Carolina, quem teve câncer de mama pode voltar a ter câncer de mama, sim ou não? Sim, né? Então, a população, né, os pacientes que tiveram câncer de mama e terminaram o tratamento, eles precisam fazer um acompanhamento com o seu oncologista e com o seu mastologista para, assim, esse acompanhamento diagnosticar qualquer alteração, né? Então, esses pacientes podem, sim, desenvolver um câncer de mama, um novo câncer de mama no futuro, né? Mas o acompanhamento ele está aí para isso. Cada vez mais os tratamentos do câncer eles vão se modernizando e vão melhorando esse prognóstico, né? E os tratamentos que a gente faz de quimioterapia, de hormonioterapia, muitas vezes são para diminuir esse risco de haver uma recorrência ou um novo câncer. Michele, vem cá rapidinho, por favor. A minha produtora Michele, vem até aqui, por favor, para aqui. Michele, vem aqui. Olha. Tinha coragem. Tinha coragem? Eu tinha. Vem até aqui. Doutora, poderia ensinar para nós como é que faz na mulher, rapidinho, só mostrando, pode ser? Não bota o seu para fora. Tire o óculos. Por favor. Aí, por favor. pronto, agora aqui, sim. vai lá. Mostra para nós como é que é. Deixa que eu faço. Televisão, viu? É televisão. Ali, câmera. Vai, como é que faz? O autoexame ele é importante para a mulher conhecer o seu corpo, tá? Mas tão importante quanto o autoexame é fazer a mamografia, né? Então, o autoexame ele não substitui a importância de fazer a mamografia, certo? Porque o objetivo da mamografia é detectar lesões com menos de 1 centímetro, infracentimétricas, e isso exame físico nenhum vai conseguir detectar, certo? Como é que a gente faz o autoexame? Então, o autoexame, o ideal é que seja feito na frente do espelho, certo? Pode ser na hora do banho, depois do banho, no momento em que a mulher tiver tirar aquele tempo para fazer o autoexame, tá? Então, na frente do espelho, você vai com os braços erguidos aqui atrás da nuca, tá preso, certo? Tá preso. Esteja preso. E aí você vai palpando a mama, né? Uma mão, você vai palpando a mama em movimentos circulares. Isso. Dessa forma. É só isso? É Só tão isso. simples assim? Poxa, e Mas tem aí gente... entenda bem, Não, se sentir o quê é que deve suspeitar de algo? Porque, não, só um minutinho, Ângelo, antes da tua pergunta. Pô, é tão fácil você salvar a sua vida, é tão fácil você descobrir que tem alguma coisa que pode te destruir. Poxa, como a doutora falou, se você descobrir no comecinho, há muito mais possibilidade de você salvar, e você salvar a sua vida. Basta apenas você ter coragem de se tocar. Coisa que todo mundo faz é se tocar. Então, salve a sua vida com apenas um toque. Procure a doutora Ana Carolina e procure, né, ajuda o mais alto. Temos aqui 2 pessoas que superaram isso. Se eles superaram, você também é capaz de superar. E se você descobriu que já tem câncer de mama, só você, querida, é que vai determinar a sua vida. E o Senhor também. Não é verdade? Doutora Ana Carolina, se tivesse mandar uma mensagem para esse povo todo, o que você falaria para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Então, a mensagem mais importante de hoje é fazer os exames de rastreamento de câncer. E descobrir o que certo? depois do... Fazendo os exames de rastreamento, caso venha alguma coisa alterada, então, quando a gente fala exames de rastreamento, não é só o autoexame, o exame do toque, sim fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Isso é a mensagem mais importante, isso vale para todas as mulheres, independentemente de ter história familiar de câncer, né,
Então, caso venha algum exame alterado, ou você palpe algum nódulo, ou venha algum exame alterado na mamografia, você tem que procurar um médico de sua confiança, tá? O médico especialista na mama são os mastologistas, né? E, geralmente, eles são os médicos que vão direcionar, vão olhar seu exame, vão pedir biópsia, vão conversar com você se esse nódulo ou essa alteração tem alguma chance de ser maligno. Ok. Nivaldo, se eu pudesse mandar uma mensagem para as pessoas, os homens que se toquem, né? Já se tocam para fazer besteira, que não pode tocar para se autoexaminar. Sim. Né? Na minha experiência, eu acho que nós temos aí 3 grandes entes que vão ajudar a pessoa que detectou um câncer. Primeiro, Deus, que está iluminando a gente, como você disse. Deus não é bom, Deus não é ruim, Deus é amor. Então, você tem que confiar em Deus. Em segundo, você tem que estabelecer uma relação de confiança com os teus médicos. Então, o médico, ele vai te acolher. É um psicólogo também, né, doutora? Passa a Sim. ser um psicólogo também. E eu digo, não é no hospital A, no plano de saúde B, não. O Instituto do Câncer do Ceará é referência, os hospitais particulares também são. Então, o segundo é uma relação de confiança extrema com o médico. E o terceiro sou eu, você, que nós descobrimos o câncer. O que tem que ser feito? Você tem que ter autoconfiança, você tem que trabalhar a autoestima, você tem que cumprir rigorosamente as recomendações médicas. Eu fiquei, como você falou, o médico detectou o câncer no dia 1º, no dia 14 fiz a cirurgia. Demorou só 2 semanas. 2 semanas. Ou vamos fazer já. Tem horários para a semana que vem? Não tem. Se tivesse, teria feito. E depois, no dia da cirurgia em diante, seguir a recomendação médica de preservação, de cuidar da imunidade, de cuidar dos exames, né? E a parte mais bacana é seguir com bom humor, rir bastante, cuidar da sua vida do humor, assistir filme de humor, rir muito. Ir pro show do Manguaça. Fazer isso, assistir show lá da Beira-Mar. Isso, Manguaça. E fazer o quê? Ser otimista. Qual é o teu Instagram? Ser feliz. O teu Instagram qual é? O meu Instagram é meio complicado, mas depois ele coloca a vinheta. O meu Instagram é José Nivaldo Torniziello, o meu sobrenome. Deve estar aparecendo embaixo da vinheta. Qual o teu, Isabela? O meu é Modelo Isabelle Cruz. Modelo Isabelle Cruz. E a sua, doutora? Meu Instagram é um Instagram pessoal, né? Então, eu vou divulgar o Instagram do Oncocentro, que é o Oncocentro Ceará. É Oncocentro Ceará. Quem quiser encontrar a senhora, telefone... Eu atendo no Oncocentro Ceará, né, que fica dentro do Hospital São Carlos. É só entrar nas redes sociais. Então, tá bom. E tu, Camila, tem show essa semana? Tenho. Todo sábado eu estou na Mykonos Termas, fazendo showzinhos lá pra vocês. Bem. E você, Netinho, tá onde? Toda terça e quinta e sábado aqui, não é dose. E sábados, 12h30 no show Tony Nunes, @Netinho Souza. Você sabia que esse rapaz faz show? Uia. Tu acredita que ainda tem que contrato? Tem. Vai, diz aí. Olha, Instagram é Ângelo Araruna, tem a agenda da semana todinha, mas eu tô toda semana na Cervejaria Turati, na Varjota, no Gepetisco, no bairro de Fátima, no Tendas do Cumbuco, lá na Praia do Cumbuco, lá no Eita Food Truck, no domingo também no Cumbuco, tô lá no Cumbuco Beach, no sábado de manhã e à noite no Colher que estou na Varjota. Agradecer o presente da minha querida amiga Luciana, da LH Biju, e o Instagram dessa galera aqui. LH Biju, óculos maravilhoso. E aí, diz aí, teu óculos... Naftali Oficial, diga aqui que senão ele não toca o final. Vai. O Rafa falou aí, tá de boa pra mim. E aqui, Gilson? Wolverine Drums 10. Eita, Wolverine Drums. Tem? Tá vendo aí? Doutora, muito obrigado a vocês três, a força que vocês estão dando ao programa e às pessoas que estão em casa. Muito obrigado mesmo. Adriana, queria só falar só uma palavrinha. Só uma. Rapidamente. A mulher tem esse problema estético, essa preocupação. Eu, a partir do momento que fui liberado para andar na praia, eu vou andar sem camisa. Porque eu quero que as pessoas perguntem para mim o que eu tive. Isso. Para poder você Para poder explicar e salvar a vida das e pessoas. fazer esse trabalho de divulgação e salvar vidas. Quem é que vai cantar para nós agora, Netinho? É ele. Quem? Meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei.
e com Jesus eu vou além. Ainda que a videira não floresça, que não haja frutos na videira,